No dia 23 de setembro, às 2 da tarde, se deu início ao 13º Festival Literário de Paulo Afonso, o Flipa, que eu assisti através de uma transmissão ao vivo do YouTube. Começou com a apresentação da viúva de Paulo Freire, Anita Freire. Ela falou um pouco sobre a vida de Paulo Freire, como ele foi importante e ainda é na vida de muitas pessoas. Depois disso, a professora Jaraneide fez suas saudações e ressaltou quão emocionada ela estava com a apresentação de Anita Freire. E ainda explicou um dos ensinamentos de Paulo Freire sobre o significado da palavra esperança, que esperança não é esperar, mas sim esperançar, se levantar e fazer acontecer. Depois disso, se deu início à mesa redonda. A mesa redonda foi composta pela professora Kátia Rejane, a professora Francisca de Sá e o professor e doutor Alfonso Celso Scocuglia. A primeira fala foi a professora Kátia Rejane. Ela falou um pouco da trajetória de Paulo Freire, como ele foi importante, foi o patrono, né, da educação brasileira e defendia a alfabetização como ato político. E também falou de uma de suas obras, que é A Importância de Ler em 3 Artigos que se Completam, que foi apresentado em um Congresso Brasileiro em São Paulo em 1981. Depois da sua fala veio a professora Francisca de Sá, que falou um pouco de sua carreira, de suas experiências, tudo inspirado com referência ao Paulo Freire. E eu achei incrível a forma que ela falou de sua relação com ele. Ela fala que já fez fundações de PT aqui em Paulo Afonso, que em um seminário com mais de 800 professores, ela foi a cuidadora do bem-estar de Paulo Freire. E ela fala disso de uma forma muito afetuosa. Além de falar de sua relação com Paulo Freire, ela também diz que usou seus 4 pilares, né? Usou os 4 pilares da pedagogia freiriana na prática de alfabetização de adultos, que é aprendemos o que nos interessa, aprendemos o que nos desafia, aprendemos o que necessitamos e aprendemos o que significa para nós. Depois de sua fala veio o professor e doutor Afonso Celso Scocuglia, que falou sobre a importância de conhecer Paulo Freire e suas obras, né? E não só conhecer uma obra muito antiga, porque até mesmo Paulo Freire já quis reescrever, já quis ressignificar alguns conceitos da educação para ficar mais atual, né? Por isso que ele é válido até hoje. Ainda, para terminar, eu participei de uma das salas, né, a sala 5 de crítica feminista, que é um assunto que me interessa muito, e estava tendo a apresentação do trabalho de Cristina Aparecida sobre o feminismo negro. E eu até anotei nomes de algumas autoras, como de Conceição Evaristo, para comprar o livro depois. A segunda tarde do Flipa começou de 1 hora, também através do YouTube, e teve início com a palestra sobre literatura e direitos humanos, uma discussão ainda necessária, com o professor e doutor Sávio Freitas, que ele falou um pouco sobre sua trajetória com Paulo Afonso, quanto ele era grato à Facete, né, que hoje é a Unirios, e também falou sobre a educação ser uma luz no fim do túnel, ser uma esperança, porque a educação, o conhecimento humaniza as pessoas. Além das palestras, ainda teve sarau com vários adolescentes e crianças, até mesmo de fora de Paulo Afonso, e foi muito bonito de ver as crianças recitando poemas, até mesmo de sua autoria. Depois disso, ainda teve a palestra sobre aspectos comportamentais da relação do sono com a leitura, com o professor Renato Mendes. E o assunto dessa palestra com Renato Mendes sobre o sono me interessou bastante, já que eu tenho dificuldade com o sono, tenho dificuldade em conciliar a leitura com o sono, ler bem e ao mesmo tempo dormir bem. Então, com a palestra, com os conselhos que ele deu, as consequências que ele mostrou que não dormir bem pode trazer, como o estresse, mau rendimento, distúrbios do sono, que eles são vários. Agora, com certeza, eu vou tentar melhorar, né? E assim como essa, que eu adquiri conhecimento de todas as outras palestras, eu aprendi algo e foi muito importante.